Essa é uma aula de coleta de dados brutos no modo estático, utilizando a coletora também. A aula anterior, a gente utilizou apenas os receptores, que é simplesmente apertando os botões aqui do equipamento, tem uma setinha para baixo, você coleta estático, desde que o equipamento fique fixo. Eu dei a dica de que você sempre tem que usar o tripézinho ali. A gente vai usar esse mesmo sentido aí, essa mesma consciência de trabalho no método estático, tá? As formas de coleta de dados brutos que tem no equipamento GNSS é estático, que ele fica exatamente parado, sem movimento, aí a gente finaliza o arquivo, ele gerou um arquivo, é um ponto estático. Tem o stop and go, que é o stop and go é você coleta um ponto, faz uma inicialização ali de 15 minutos mais ou menos, para ele resolver as ambiguidades, e aí o stop and go é o quê? Os próximos pontos você coleta com pouco tempo, menos de 1 minuto. E aí ele vai gerar todos os pontos, vai ser um único arquivo. Quando você processar esses dados, ele abre todos os pontos e aí ele vai fixar todos os outros utilizando esse método stop and go, que é inicialização, coleta um ponto de cada vez. E aí tem o PPK, que é a mesma coisa que o cinemático, a gente faz uma inicialização também e faz um caminhamento com o equipamento. Todo esse caminhamento seria uma linha, a gente aí quando a gente finaliza esse arquivo, ele vai ser um arquivo único, que a gente processa esses dados, ele ajusta essa linha, tudo com precisão, utilizando sempre o arquivo da base para processamento de dados. Lembrando que a gente utiliza o par simplesmente para ter uma linha de base mais curta. A gente poderia utilizar uma RBMC, por exemplo, do IBGE, só que ela normalmente é longe, a gente tem que ficar mais tempo no ponto, etc. Então por isso que é interessante o par do equipamento. A gente já viu na aula anterior como coleta, então, agora voltando aqui, então, a gente vai utilizar a coletora para coletar esse ponto estático nesse momento. E a vantagem de utilizar a coletora é que você renomeia o ponto, coloca a descrição, você não precisa usar a prancheta, como eu ensinei você a usar na aula anterior, que você tem que anotar o ponto, a altura, etc. A gente faz tudo aqui na coletora agora nesse caso. Vamos lá. A gente está exatamente na aba dispositivo, eu já conectei no Bluetooth aqui, a gente já viu na aula de configuração do equipamento como conecta o Bluetooth aqui, a gente vai pular essa etapa, mas é basicamente você clicar aqui na conexão, ó, chamar o número serial do equipamento, clicar nele e ele coleta, não tem segredo nenhum, se você não souber, veja o vídeo anterior lá. Vou voltar aqui e é só eu clicar aqui nesse botão estático, ó. Aqui nesse botão estático ele está me dando algumas informações legais, então. Esse arquivo, utilizando a coletora para fazer estático, ele vai salvar o arquivo bruto nessa pasta sino-gnss/sm/raw. Ele vai estar salvando dentro da coletora. Quando a gente utiliza o receptor para fazer a coleta, ele armazena dentro do receptor. Então no momento de descarregar, a gente vai descarregar do receptor. E agora quando utiliza a coletora, a gente vai descarregar pela coletora. A gente vai ver isso tudo detalhadamente na aula do escritório. Vamos entender a parte de campo aqui nesse momento. Nome do arquivo, aqui você pode dar um nome para o arquivo que você vai estar coletando, um arquivo bruto. Eu sugiro que você deixe exatamente esse nome, porque aqui ele dá o horário e a data do ponto que você está coletando. Ó, ele está falando aqui, ó, 23 e 21. Esse horário está errado, mas olha só o horário da minha coletora aqui, ó, 23 e 22, agora nesse momento, 30 de novembro, ó, 30 do 11 de 2019, ó, 30... que é esse daqui do 11 de 2019, é americano, então é invertido. Então não precisa mudar, deixa esse mesmo nome no arquivo bruto que você vai saber todos os detalhes do seu ponto. E aqui embaixo o nome do ponto que você vai estar coletando aqui como estático. Eu posso apagar aqui, ó, por exemplo, e escrever aqui o seu nome do INCRA, o nome de alguém que você estiver trabalhando, ó. Eu estou dando um exemplo, tá? M de marco, né? Traço, aí o número da sequência do seu marco lá, ó, 1045. A altura da antena e esse intervalo aqui de 1 Hz, eu sugiro que você configure 5 Hz, que é exatamente a taxa de gravação do seu equipamento. A base normalmente é configurada para 5 também. Então não adianta, se a base está 5 e você colocar aqui um Hz, ou seja, vai gravar cada 1 segundo, vai ficar muito arquivo envolvido, muito arquivo acumulado e que não vai fazer muita diferença, porque a base está armazenando informação a cada 5 segundos. Então é bom casar para você não sobrecarregar seu equipamento rover. Esses equipamentos têm 8 GB de memória, então dá para armazenar ponto pra caramba, dá para trabalhar quase 1 ano só coletando ponto bruto que você talvez não consiga encher ele de tanta memória que tem. 8 GB é bastante para esse tipo de serviço. E configura sempre a taxa de gravação mediante a base, tá? Então vamos configurar aqui como 5 o intervalo, e aí eu vou colocar aqui agora no tripézinho, porque sempre que for coletar arquivo estático, tem que usar o tripé para você deixar ele estático. Se você usar ele na mão aqui, às vezes a gente movimenta e aí fica ruim a precisão do seu ponto. Coloca no tripé, coloca onde você for coletar, o objetivo do seu trabalho aí, se for uma divisa, coloca num marco, num morão, bem preciso, nivela a bolha aqui do seu equipamento, nivela a bolha para que fique bem legal. E aí sim, tá estático aqui, agora eu vou simplesmente clicar aqui em iniciar gravação.
ele vai começar a contar aqui, ó, perceba na tela que ele vai começar a contar, e aí você vai ficar o determinado tempo que você quiser para armazenar esse arquivo. Nesse momento ele está armazenando o arquivo na coletora, tá? Ele está recebendo o sinal do receptor, recebendo o sinal do satélite, mas está armazenando essas informações, vai gerar um arquivo comprimido, vai inserir aqui na coletora dentro dessa pasta, depois a gente vai descarregar. A base está em constante funcionamento, a base nunca desliga, porque a gente precisa usar o arquivo da base para processar o rover. Tá? Lembrando que se acabou a bateria da base no decorrer do seu trabalho, os pontos rovers que você coletou depois do arquivo desligado da base vai ter que refazer, caso você queira ter uma precisão boa no seu serviço. E eu já dei essa dica, se você quiser garantir que o seu equipamento base não vai acabar a bateria, pensa numa bateria externa, numa alimentação externa. Esses equipamentos, os T300, já vem com o cabo jacaré, quando você adquire, ele já vem com o cabo jacaré simplesmente para você ligar numa bateria de moto, se você quiser, uma bateria de carro, é melhor ainda, e aí você tem bateria aí quase 24 horas na base, e aí você garante que não vai acabar a bateria durante o seu tempo. Aqui, ó, tá passando, deu 1 minuto, por exemplo, e esse tempo você que vai estipular aí no seu equipamento. Esse tempo eu já dei no exemplo anterior também, mas muita gente me pergunta, quanto tempo eu fico no equipamento base, no equipamento rover, para poder fazer um ponto estático? Na verdade não tem uma regra específica. Você vai ficar o tempo que você achar que o ponto fixa. E como é que você sabe disso? Trabalhando, você sabe disso testando. Eu sugiro que você faça vários pontos com várias distâncias entre linha e base. Faz ponto de 1 minuto, faz ponto de 3 minutos, de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, ponto no mato, ponto fora do mato. Faz a quantidade de teste que você puder, com certas distâncias da linha da base também, aqui a gente está pertinho, mas faz 5 km, 10 km, testa os tempos para você saber exatamente, depois você processa esses dados, você vai saber qual que fixou, qual que flutuou, por que flutuou esse ponto aqui? Ah, porque ele estava no mato, a gente coletou com menos tempo. Ah, esse aqui com 1 minuto fixou, mas por quê? Ele estava próximo da base. Isso tudo você vai sentir testando. Eu não vou te falar qual que é a regra para isso, mas no final das contas, o que interessa, o que realmente interessa no trabalho é o ponto fixo, com precisão. O ponto fixo, dando ponto fixo, ele está com precisão legal. Esses equipamentos têm tecnologia para você atenuar o multicaminhamento. O multicaminhamento quando dá um sinal refletido de satélite e ele faz um cálculo errado da posição. Mas esse equipamento tem tecnologia para atenuar. Ele não consegue zerar, porque infelizmente a gente tem esse multicaminhamento em todos os equipamentos, mas esse daqui, especialmente, ele tem uma tecnologia que diminui esse erro. Tá? Quando tem multicaminhamento. O que é o multicaminhamento? É quando bate o sinal do satélite numa árvore e vem para cá, quando bate numa obstrução e vem para cá, é a inflexão de sinal ali, que daí gera esse multicaminhamento e aí essa tecnologia aqui atenua, diminui essa precisão. Então, diminui esse erro, né, no caso, aumentando assim a sua precisão. E é isso que eu quero que você faça. Se você puder, testa o seu equipamento, faz esse teste para você saber o tempo que você vai ficar. Eu vou parar aqui a gravação, vou clicar aqui para parar. Finalizei meu arquivo, então eu gerei um arquivo estático aqui nesse momento. Ele já mudou aqui também o meu ponto, já deu sequência aqui no meu ponto, e ele vai ficar coletando aí na sequência. Eu poderia mudar o meu equipamento e coletar outro arquivo estático. Aqui não tem segredo, é simplesmente você vir aqui no equipamento, na parte de dispositivo, ó, e apertar nesse disquetinho aqui que é o estático, configurar e apertar para coletar, garantindo que o seu equipamento base também esteja ligado ali. E nunca com o equipamento ligado e coletando estático, nunca saia com ele em movimento, porque senão vai dar problema nos seus pontos que você parou aqui. Tá? Então isso é o estático. A gente vai finalizar essa aula para entrar na aula de PPK, que é o cinemático. A gente consegue movimentar e depois processar esses dados aí. Beleza? Então finaliza essa aula, vamos para a próxima.